Dias, faço parte da equipe da Copecé. Empresa essa responsável por prestar até a distância. Faço parte do projeto Bahia Produtiva, que é uma iniciativa da CA com o governo estadual e financiado pelo Banco Mundial. A nossa quinta videoaula será sobre a questão da multiplicação de enxames. Técnica essa bastante importante para aumentar a produção. Então, vamos lá? Seguindo aqui a nossa videoaula, né, com o apicultor Renilton, onde ele vai aqui trabalhar a questão da multiplicação de enxame. Então, existem várias formas, né, de multiplicação de enxame. Primeiro, o que é a multiplicação de enxame? Multiplicação de enxames é você aumentar o número de enxames que você tem no seu apiário, né? E para isso existem várias técnicas que são utilizadas para aumentar esses enxames, né? Hoje, vamos apresentar aqui uma forma simples de se produzir enxames. É uma forma que a gente utiliza mais em épocas que a florada está abundante, né? Muita flor, que as abelhas estão produzindo mel, e a gente vai aproveitar esse período para a gente multiplicar esses enxames e também sem maltratar os enxames produtores de mel, né? Já que a época de se produzir mel, a época que a florada está boa, a gente não pode ficar mexendo, dividindo enxame, tirando a abelha, né? Mas a forma que a gente utiliza, né, não maltrata os enxames e também não atrapalha na produção. Veja só, o que é que eu preciso para aumentar, para multiplicar os enxames do meu apiário, né? Aqui vocês estão vendo essas 4 caixas, elas uma simulação de que estão todas povoadas, todas com abelha, né? Já produzindo, abelha grande, abelhas com 10 quadros de cria. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma outra colmeia que está vazia para a gente utilizar a técnica de multiplicação de enxame. Então, para isso, nós vamos precisar dessa tela. Isso aqui é uma tela de transporte, uma tela que o pessoal usa para transportar, para migrar a abelha. Então nós vamos precisar dessa tela e vamos precisar da caixa vazia e, além da caixa vazia, alguns quadros com cera alveolada, que é para a gente colocar no lugar das que a gente vai tirar. Então, qual é a técnica que a gente vai usar aqui? A gente vai utilizar a técnica aqui de 4 cheiros. Um exemplo, 4 cheiros, 5 cheiros, 6 ou 7 ou até 10. O apicultor é que vai dizer a forma que ele quer aumentar os enxames de seu apiário. Então vamos lá. O que é que a gente vai fazer? Essa caixa, ela está produzindo, né? O tempo tá bom, a florada tá boa. E eu quero aumentar meus enxames. O que é que a gente vai fazer? Juntamente com a ajuda o apicultor, com um outro ajudante, né? Fazer todo o processo que tem do uso da fumaça, né? E o que é que a gente vai fazer? A gente quer multiplicar esses enxames. Nós vamos escolher um quadro de cria de cada caixa. Ou seja, nós vamos pegar um quadro de cada abelha, um quadro de cria. Aqui a gente vai utilizar 3 quadros de cria fechada, cria operculada já fechada, né? Quadros leves, quadro que nasce entre 4 e 5 dias. E nós vamos usar um quadro de cria aberta. Por que um quadro de cria aberta? Porque é justamente esse quadro de cria aberta que vai dar origem ao nascimento da nova rainha, né? Para que nasça uma rainha, que as abelhas puxem uma rainha, uma realeira, é necessário que eu tenha ou ovo ou lava até 2 dias de vida, né? Para que dê
continuidade a isso. Então, assim, o apicultor, já no seu apiário, ele já sabe qual é a sua melhor colmeia, né? Aqui está um exemplo de 4, mas pode estar um exemplo de 10, de 100. E o apicultor já sabe qual é a sua colmeia melhor, aquela que mais produz mel, aquela que dá o maior retorno, né? Então, ele já vai escolher, dentro dessas colmeias que tem aqui, ele já vai escolher a melhor produtora para ele tirar, para doar o quadro de cria aberto, né? Então, um exemplo, essa número 4 aqui, ela já foi marcada, é uma caixa muito boa, uma caixa que tem uma rainha muito produtora e produz muito mel, e nós vamos justamente tirar um quadro de cria aberto dessa caixa, né? Então, o apicultor, como eu falei, justamente como ajudante, fumegou, vai retirar aqui, ó, um quadro de cria aberto e com abelhas aderentes, que abelhas aderentes é abelha junta, né? Vai pegar com abelha com tudo, olhar se a rainha dessa caixa boa não está aqui e vai, justamente com a abelha, vai trazer e vai colocar nessa outra caixa aqui. Aí imediato ele vem, usa essa tela de transporte, que é justamente para as abelhas não ficar voando. E o alvado aqui também já está fechado com espuma. Ele vai retirar dessa caixa, tirou o primeiro quadro, já o quadro de cria aberta. Esse quadro de cria aberta é que vai dar origem à rainha, o nascimento da rainha. Retirou o quadro de cria aberta, imediatamente ele vem com um quadro de cera alveolada e ele repõe no lugar da colmeia, que é para não atrasar a caixa. Importante essa técnica, o seguinte: o apicultor, ele pode fazer, vamos dar um exemplo aqui de um apicultor pequeno, um apicultor que está iniciando com 4 caixas e ele quer multiplicar os seus enxames e ele quer colher mel ao mesmo tempo, né? Então ele vai fazer a divisão sem maltratar os enxames e aumentar a produção dele. É importante que ele inicie esse desenvolvimento, essa multiplicação de enxame com uma data específica. Exemplo, 1º do mês, de qualquer mês, né? Dia 1º, ele vai fazer essa divisão de enxame, né? Colher um quadro de cria aberta da primeira. Aí ele já vem para a segunda caixa aqui, ó. O apicultor com ajudante. Ele já vai colher o que aqui agora? Um quadro de cria fechada, operculada, que está próximo de nascer. Então ele vai retirar dessa colmeia aqui, ó, um quadro de cria fechada, com abelhas juntas, abelhas aderentes, e vai colocar aqui de novo, né? E ele vai fechando. Repõe a cera no lugar, fecha a colmeia, e parte para a próxima. Chega na próxima, retira outro quadro de cria fechada com as abelhas aderentes, abelha junta. Observa, é importante observar se a rainha dessa caixa não está nesse quadro. Se tiver, devolve ou coloca para ela descer e traz para aqui. Um outro quadro, tampa para as abelhas não ficar saindo. Repõe o quadro aqui, fecha a caixa e vai para a próxima caixa. Retira outro quadro de cria fechada, né? Já próximo para nascer, junto com a abelha, já traz a abelha junto, abelhas aderentes, né? E coloca aqui. Fechou a colmeia, né?
fechou a colmeia, pronto, aqui ele tem um enxame pronto, né? Um enxame com 4 quadros. Se ele tiver 5 caixas, ele pode fazer com 5. Ou se quiser já fazer um enxame produzindo também, ele já pode fazer nas 10. Fazer um produzindo, né? Tira um de cada um. Então ele tem esse enxame. Importante, por que essa tela? Porque essas abelhas aqui, a gente não pode soltar ela agora. Porque se a gente soltar elas, elas vão voar e vão retornar para suas caixas de origem. Então o que é que a gente faz? Essa divisão a gente faz no apiário mesmo. Escolhe um lugarzinho lá afastado, 5, 6, 10 metros. E coloca ela no cavalete. Coloca ela lá no cavalete. E deixa ela fechada lá. Pra gente abrir no outro dia, né? Isso é importante fazer pela tarde e soltar no outro dia. Quando a gente solta no outro dia, essas abelhas aí, ela já faz um plano de reconhecimento diário, né? Elas já passaram por um processo de estresse e elas não voltam mais para as caixas normal. Então, a partir daí, elas vão começar a puxar a realeira e que vai dar origem ao nascimento de uma rainha. Então, o que é que acontece? Esse processo de multiplicação de enxame, ele é bom porque ele não maltrata os enxames. Se a gente retirar um quadro de cria de uma abelha grande, já produzindo, só um quadro só, num período de muita flor, não vai fazer falta para o enxame, de jeito nenhum. Pode tirar tranquilamente que não faz falta. O que é que acontece? Isso a gente faz, o apicultor fez dia 1º do mês, né, que eu dei um exemplo. Dia 1º do mês. Quando for no dia 10 do mesmo mês, o apicultor pode ir lá de novo, nas 4 caixas, coletar um quadro de cada caixa e fazer um outro enxame desse. Isso dia 10. Então, um exemplo, dia 1º, nós fomos, retiramos 4 quadros, um quadro de cada caixa e fizemos um enxamezinho com 4 quadros. Dia 10, nós voltamos lá no apiário, retiramos um quadro de cada caixa, né? Isso é importante. O apicultor tirar o quadro de cria aberta já da abelha boa, da abelha que a gente já sabe que é uma abelha produtora de mel, né? Para justamente já nascer uma rainha melhorada geneticamente. Dia 10 voltamos ao apiário. Vamos fazer o mesmo processo, retirar um quadro de cada caixa. No caso sendo 3 quadros de cria fechada e um de cria aberta. Vamos colocar em uma outra caixa e vamos fazer um outro enxame. Isso dia 10. Já fizemos um outro enxame. Dia 20 do mesmo mês, o apicultor vai ao apiário novamente, retira um quadro de cada caixa e faz um novo enxame. Só aí já vai 3, não é isso? Dia 10 fez uma caixa, ou dia 1º fez uma caixa, dia 10 a segunda caixa, dia 20 a terceira caixa, e aí dia 30 do mês ele vai de novo no apiário, retira um quadro de cada caixa e faz um outro. Ou seja, o apicultor tem 4 caixas, em 30 dias ele fez quantas caixas? Fez 4 caixas de novo. Então, isso é uma forma muito simples de se fazer. Por que 10 dias? Porque 10 dias é o período que as abelhas não vão maltratar o enxame. O quadro novo que colocou, ela já puxou, não vai fazer falta a elas, entendeu? Então sempre a gente vai ter abelha sobrando, suficiente, fazendo mel e produzindo. Então, se eu tenho 4 caixas e eu produzir 4,
em 30 dias, se eu tenho 8 caixas, eu vou ter quantas em 30 dias? Vão ter 8, né? Ou seja, o apicultor consegue rapidinho povoar seu apiário, multiplicar rapidinho. Ou seja, se ele tiver 50 caixas, ele tem condições de fazer 40 caixas em 30 dias, sem maltratar nenhum enxame, e ele povoar todas as colmeias. Aí vem a pergunta: para que ficar se acabando de capturar a abelha no mato, né? A abelha com rainha velha, a abelha de cera velha, indo buscar a abelha longe e indo embora, armando isca sem saber se vai chegar ou não. Entendeu? Ainda tem uma outra coisa: quando o apicultor não faz isso, né, a tendência, principalmente no final da colheita, é os enxames enxamear tudo, dividir. Enxameou, então ele acaba perdendo isso aí. Então, assim, uma forma muito simples, eu particularmente uso muito essa forma, porque não maltrata os enxames e eu consigo ter muito enxame em poucos dias, né? Coisa rápida e fácil de se fazer. Então, depois de se fazer essas multiplicações, essa divisão, é importante também o apicultor estar fazendo uma revisão para ele conferir de fato se nasceu realeira, né? Então é bom a partir de 7 dias em diante, de 5 dias em diante, já estar observando se nasceu realeiras, né? Se não nasceu, ele pode pegar de uma outra colmeia, que sempre puxa mais de uma realeira, e para introduzir, né? Outra coisa que é importante nesse processo de divisão, acompanhar o processo de nascimento da rainha, né? Em média aí, depois da divisão, a abelha ela vai escolher uma larva de 2 dias e já vai para 5. Com mais 10 dias, 11 dias, entre 10 e 11 dias vai estar nascendo a rainha. Vai estar nascendo a rainha, né? Com mais 9 dias, ela vai fazer o voo nupcial. Essa rainha vai estar voando, para ela fecundar com os zangões. E ela vai retornar para a colmeia. Depois de 3 dias de fecundada, ela vai dar início à postura, né? E aí o apicultor ele tem que acompanhar esse processo para ele observar se a rainha voltou para a colmeia, né? E a partir daí ele começar a usar o manejo para desenvolvimento de enxame, né? Se já tiver passado a florada, ele precisa entrar com uma alimentação energética, uma alimentação estimulante, para que a rainha dê início à postura e continue, para que o enxame ele consiga se desenvolver, né? Nós temos na nossa região um problema muito grande assim, em relação à questão de fecundação de rainha, que sempre a gente tem um índice mais ou menos de 20% de perca de fecundação, né? O que é esse índice? As rainhas que voam, elas não conseguem retornar para as suas colmeias. Acontece algum acidente no caminho, o passarinho come, ela se perde e não consegue retornar para a colmeia. Então é preciso que o apicultor ele observe isso. Para quê? Para que a caixa ela não fique zanganeira, né? O que é uma colmeia zanganeira? Uma colmeia que está sem rainha. Então vai chegar um determinado tempo que as abelhas as abelhas nutrizes começam a alimentar as próprias abelhas operárias com geleia real, e essas abelhas operárias elas começam a colocar ovos. Então o enxame fica zanganeiro, né? Chamado de abelha zanganeira. Pronto, pessoal, chegando ao final, né, de mais uma videoaula. O apicultor Renilton trabalhou aqui sobre a questão da multiplicação de enxame, né? Muito importante para a questão do desenvolvimento do apiário, né, dos apicultores. E esse vídeo
como os outros, né, será destinado aos empreendimentos de apicultura para que os apicultores venham aderir a essa prática e colocar em prática. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.